Vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre por que fechar minha marca de roupa foi a melhor decisão que eu tomei em 2025. Eu preciso falar sobre isso e eu tenho certeza que você vai tirar muitos insights desse vídeo aqui, que vai ser um vídeo sem corte, sem roteiro, direto ao ponto, onde eu vou te falar aqui tudo que vem na minha cabeça com relação a esse momento e também eu vou falar aqui com total transparência. Eu estou fazendo essa série de vídeos aqui no canal, onde eu vou direto ao ponto, falo sobre um conteúdo, trago um conteúdo mais profundo. E se você quiser continuar acompanhando esse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai ver que esse vídeo está compartilhado com dois canais: o canal Viver de Marca e o meu canal pessoal Jesué Tomé. Já convido você a se inscrever, porque daqui a pouco eu vou parar de fazer esses conteúdos aqui no Viver de Marca, aqui vai continuar o conteúdo normal, e eu vou fazer esses conteúdos aqui mais direto ao ponto, mais profundo, somente lá no meu canal pessoal, beleza? Bom, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque essa decisão me trouxe muitos aprendizados. E certamente você vai entender aqui ao longo desse vídeo que tem muita coisa que você pode evitar, muitos erros que você pode evitar. E tem muita coisa também que você não vai conseguir evitar. A sua intuição, o seu instinto vai te dizer para fazer, para cometer esse erro, mesmo sabendo não, né? Mesmo muitas pessoas já terem te dito que esse não era o melhor caminho, mas você vai fazer porque você sente, né, que faz sentido tentar. E aí no futuro você vai acabar percebendo que na verdade as pessoas estavam certas e que você deveria ter seguido outro caminho. Mas ao longo de todo essas decisões, você vai tirando aprendizados e vai evoluindo como pessoa, como empreendedor, como dono de marca. Bom, eu não sei quanto tempo esse vídeo aqui vai demorar, mas eu te garanto que você vai tirar aqui muitos insights para o seu negócio, para a sua marca, se você tem uma marca, para a sua marca, se você vai criar uma marca, e para o seu futuro e para a sua vida também, independente aí do rumo que você for seguir daqui para frente. Legal? Bom, primeiro de tudo, essa decisão foi tomada este ano, porém, eu acho que ela deveria ter sido tomada antes. Eu falei no outro vídeo, inclusive, sobre isso no vídeo onde eu explico por que eu fechei a marca. Não vai ser o foco desse vídeo aqui, tá? O foco desse vídeo aqui vai ser de fato falar aqui sobre o porquê que foi uma decisão inteligente e os insights e aprendizados que eu tirei e que você também pode aproveitar nesse momento. Afinal de contas, são 14 anos empreendendo, aproximadamente 30 milhões de reais vendidos com a minha marca, mais de 120 mil clientes pela internet, mais de 200 lojas multimarcas que a gente atendeu. Então foram muitos aprendizados. E por que eu deveria ter fechado a marca antes? Tá? Eu deveria ter fechado ela em 2021. 2021 eu contratei uma consultoria para entender qual seria o melhor caminho para a marca, porque eu estava começando com o outro negócio, que foi meu segundo negócio. Na verdade, vamos lá, né? Não foi meu segundo, foi meu terceiro, porque o segundo foi uma loja multimarca online. Inclusive, antes da pandemia, eu já estava com um projeto pronto e o contrato na minha mesa para assinar para abrir uma loja no shopping, uma loja que ia me custar um aluguel de 30 mil reais por mês. Só que aí, com a pandemia eu resolvi engavetar esse projeto. Eu já estava com esse foco de expansão através de lojas físicas em shoppings, porque eu já tinha aberto a loja da minha marca em um shopping lá naquele ano de 2019. Aí depois com a pandemia veio toda essa reestruturação e aí eu passei a tomar outras decisões, escolher outros caminhos e aí veio o viver de marca, né? Por que eu falo que é o meu segundo negócio? Porque todos os outros estavam interligados, mas sim, eu tive outro negócio antes do viver de marca, que foi minha loja multimarca. E dentro dessa loja multimarca, eu tinha acho que mais 5 marcas, marcas próprias, que eram marcas de baixo custo. Por quê? Eu tinha as marcas de entrada, marcas de baixo custo, e eu tinha a Alfa, que eu vendia com valor agregado. E eu também tinha outras marcas âncoras, assim como Nike e outras grandes marcas também. Uh, então, em 2020, na verdade, quando eu comecei a criar conteúdos na internet, comecei a entender melhor sobre o ramo de educação online, que na minha visão naquela época era era difícil de entender como funcionava. Eu via os anúncios e pra mim era tudo 171. A galera falando sobre curso online e tal.
E aí eu comecei a entender sobre isso. Depois que eu comecei a gravar conteúdo. O conteúdo foi de forma despretensiosa. Depois eu comecei, como a galera começou a pedir, né? Aí eu comecei a estudar sobre isso. E ali naquele momento deu certo. Em 2021 a gente começou a crescer pra caramba. E aí em 2021 eu fui pra uma consultoria. E essa consultoria a gente analisou todo o cenário da marca, os 9 anos de marca. Na verdade, fez 10 anos naquele ano de 2021. Ia fazer 10 anos. E aí a gente tinha dois caminhos, ou licenciava a marca ou vendia uma parte para um grupo tocar. E eu optei por licenciar. O licenciamento, ele aconteceu por quê? Porque minha marca já tinha mais de... Na época tinha uns 100 pontos de venda ativo. Tá? A gente tinha um pouco mais, eram uns 120, 130, porque tinha algumas lojas espalhadas pelo Brasil que compravam ali todos os meses 2 mil, 3 mil reais direto pelo nosso site. No caso, o site ele era dividido entre varejo e atacado. Só que não eram lojas atendidas por representantes comerciais. Então, clientes na carteira de clientes para coleção, esses eram os clientes do pronto entrega, compravam ali pelo site. Para coleção, a gente tinha mais ou menos uns 100 clientes ativos. A gente tinha talvez uns 4 ou 5 representantes na época, não tenho certeza. Depois a gente chegou a ter 8 a 10 lá com o licenciado. E esse licenciamento só aconteceu porque a gente já tinha uma carteira de clientes. O critério para essa indústria, um grande grupo de moda têxtil ali de Brusque, era que a gente tinha que ter acima de 50 mil, acima de 50 pontos de venda e acima de $500 mil de faturamento por coleção. Partindo disso, eles já conseguiriam fazer um trabalho. E foi bem interessante o licenciamento. Por quê? Vou ser bem franco, desde 2015, eu acho, que eu entendi como era o licenciamento, que eu conheci outras marcas que trabalhavam com licenciamento, a maioria marcas gringas que tinham licenciamento no Brasil, até mesmo algumas brasileiras. Eu comecei a achar, na época, que, nossa, o licenciamento ele vai ser algo que vai fazer minha marca explodir. Nossa, imagina uma empresa cuidar de fazer todos os meus produtos, desenvolver mostruário, desenvolver as peças pilotos, fazer mostruário, enviar para representante, contratar representante, coordenar o time comercial, produzir em escala, entregar para as lojas, receber dos lojistas, pagar o representante e me pagar só royalties. Nossa, isso vai ser um cenário lindo, maravilhoso, perfeito. E era, na minha cabeça. É aquela... Existe uma... Não sei se é uma máxima, mas... Que fala que... bom, não tem muito a ver, né? Mas é o anseio por conquistar e o tédio de possuir. É algo do tipo. É algo do tipo. E também tem aquele lance de... A grama do vizinho é sempre mais verde. Então a gente acha que o que outras pessoas estão fazendo é melhor do que a gente está fazendo. O delas é melhor. E a gente sempre começa a... Não vou dizer sempre, né? Mas a grande maioria dos empreendedores começam a visualizar, criar uma esperança de que existe um Messias. O que é o Messias, né? É o Salvador. Fazendo aqui uma analogia, né? Com Jesus Cristo, o Messias, Salvador da humanidade e tal. A gente começa a pensar que existe um Messias. Nossa, tal estratégia, tal empresa, tal influenciador. Naquela época era tal companhia, tal indústria que cuidasse do meu licenciamento, né? O licenciamento era o meu Messias. Por quê? Porque eu tinha um gargalo na época, que era o gargalo de fluxo de caixa. Por quê? Eu consegui, vamos lá, isso em 2015, quando eu comecei a analisar o lance de licenciamento e colocar o licenciamento como o Messias da minha marca. Eu tinha um problema de fluxo de caixa, que é quando a gente vende no atacado, a gente compra matéria-prima e paga lá no boleto. 30, 60, 90, alguns fornecedores até 120. A gente manda para o corte, manda para a estamparia, manda para as costureiras e a gente vai pagando tudo à vista. Corte, estamparia, costureira, tudo à vista. Aí a gente recebe esse produto pronto ali no plástico para faturar. E aí o processo de produção entre receber tecido e todo o processo demora entre 30 a 45 dias, depende do fluxo de produção, às vezes até 60. E 60 dias a gente já está pagando o segundo boleto. Né? Então já está pagando
praticamente aí 80% da produção. E aí, com a produção pronta, a gente começa a despachar os pedidos, né? Que aí tem um grande ponto também, que é ter produto suficiente para fechar o pedido daqueles clientes e faturar para eles. Porque muitas vezes a gente compra matéria-prima de um fornecedor, de outro, aí são várias categorias de produto, né? Ah, é camiseta, é moletom, é calça, é acessório, é tal coisa, tal coisa. E aí a gente vai comprando as matérias-primas, coordenando essas produções, e esses produtos eles não chegam simultaneamente. Um vai chegando aqui, aí esse cara pediu moletom, pediu camiseta, aí a camiseta chegou, o moletom não chegou, e a calça vai demorar mais ainda. Então, até juntar todos os pedidos, a gente já pagou aí 80% da produção e a gente vai faturar para o cliente, que vai pagar para a gente em 30, 60, 90, 120. Marcas grandes, acreditem se quiser, até 150 a gente faturava pedidos aí de 20, 30, 40 mil reais. Chegava até 100 e eu já cheguei a faturar para um cliente 51 mil reais de pedido, uma marca, uma loja do Rio Grande do Sul, até 180 dias. Loucura, né? O que a gente fazia? A gente colocava um custo financeiro e antecipava os recebíveis com o banco. Pegava esses títulos, esses boletos, ia lá no banco e fazia a troca dos títulos. Aí o banco me descontava os juros. O primeiro boleto, X%, o segundo 2x, o terceiro 3x, o último boleto, 6 meses, era muito juros. Só que a gente pegava a média e colocava isso no custo financeiro, na precificação do produto. Então até aí tudo certo. Já estou me aprofundando em um tema aqui que já é bastante informação, conhecimento para quem está começando e para quem tem marca. Isso aqui é importante a gente falar sobre isso, né? É legal você entender também. E então o problema era o quê? Fluxo de caixa. Eu pagava tudo para depois receber. Basicamente, ali, quando eu estava recebendo a primeira parcela do lojista, eu já tinha pago toda a produção e eu tinha que esperar o lojista me pagar. E aí, beleza, eu tinha as antecipações com o banco. Porém, o banco ele tem um limite de troca de título. Eu não lembro quanto a gente tinha na época, mas a gente sempre estourava o limite de troca de título, que é como se fosse um limite de capital de giro. E esse custo financeiro, se a gente for antecipar tudo, o preço do produto fica muito caro. A margem acaba reduzindo. Então, quando a margem é baixa, o reinvestimento para a marca crescer é baixo também. Ou seja, o meu problema era fluxo de caixa. E aí, na minha cabeça, o meu Messias ia me salvar, que era o licenciamento. Então eu fiquei de 2015, 16, 17, 18, 19, 20, com essa ideia na cabeça. Claro que isso lá no começo, depois eu acabei deixando de lado e tal, mas quando veio essa consultoria, que eu contratei, gastei uns 36 mil reais na época de consultoria, para fazer um diagnóstico, um plano de ação e tal. Que é muito o que a gente faz também na Singular agora, só que de uma forma muito mais profunda, tá? A Singular é a consultoria que eu lancei recentemente. E aí, nesse momento, eu percebi ali, né, que existia dois caminhos, ou vender uma parte da marca para um grupo, ou licenciar a marca. E por que vender, né? A marca tinha um valor de mercado? Sim, tinha. Por quê? A marca ela era super conhecida no nicho. Ela tinha explodido vendendo na internet, tinha vários pontos de venda. E eu tinha... O que define valuation? É a antecipação de receita, tá? É basicamente o valor de antecipação de receita. Receita futura. Tá? Então, como eu tinha uma média X de faturamento por coleção, porque eu tinha 100 pontos de venda, eu tinha as vendas online, eu tinha um negócio bem estruturado, eu tinha previsibilidade de receita, e isso define o valuation de uma marca. Eu não vou falar aqui quanto era o valuation, mas em 23 ou 24, não tenho certeza agora, minha memória também não é lá aquelas coisas, talvez tenha sido 24. Ou 23 para 24, tá? Eu comprei 1%, que era... Eu tinha 99% da marca, e o meu sócio tinha 1%. Ele não trabalhava na operação, ele só aparecia a cada coleção pegar alguns produtos. E assinava limite de crédito em banco para troca de título, assinava financiamento e tudo mais. Era um amigo. E aí eu comprei esse 1% dele. E paguei 30 mil reais. Então é só você fazer o cálculo do valuation nessa época. Aí legal, licenciei a marca. No momento que eu licenciei a marca, se eu tivesse uma bola de cristal, eu não teria licenciado, eu teria encerrado a marca. Talvez nesse momento do vídeo, a gente está em 14 minutos, você já saiba que eu não fechei a marca. Eu fechei a operação, eu encerrei a operação. Encerrei a distribuição B2B, que é venda atacado para as lojas multimarcas, e encerrei o e-commerce. Na verdade, eu não encerrei o e-commerce ainda. Bem lembrado.
Vou vender meu peixe aqui. Inclusive, vou dar meu peixe aqui, porque, pelo amor de Deus, presta atenção. A gente liberou todo o restante do estoque. Eu não lembro, deve ter tinha uns 50 mil de estoque lá, preço de custo, que era o restinho mesmo que sobrou. E tinha mais uma coleção que a gente nem tinha lançado. Eu tinha que ter os produtos aqui pra mostrar, né? Mas eu posso mostrar em outro vídeo. Por exemplo, detalhe aqui pra Sling Bag. Uma bag bizarra, muito massa. O preço dela é R$400, a gente tá vendendo por preço de custo. Todo o site a gente tá vendendo por preço de custo. Por quê? Eu preciso liquidar o estoque rápido porque eu vou entregar agora o escritório. Eu posso falar melhor, eu não tô entregando o escritório. Que assim, o escritório, ele é meu. Mas como eu não tenho gente para operar naquele escritório, né? Tinha bastante gente lá que era da marca também. Eu acabei entregando o escritório para um parceiro tocar e para ele usar a estrutura, porque no momento eu não tenho time para usar um escritório de 150 metros quadrados e que cabe 30 pessoas. Basicamente isso. Mas no futuro voltarei para aquele escritório. Isso aqui talvez eu nem fale, vou falar só nesse vídeo. E tem detalhe que a gente não precisa abrir, né? Mas como esse aqui é um conteúdo assim, direto ao ponto, você já tá sabendo com exclusividade. Aquele escritório é meu. Eu montei, eu estruturei tudo. Tá, onde que eu tava? Legal. Eu era para ter fechado naquela época, em 2021, porque apesar de eu já ter ali, né, uma marca que já gerava um faturamento e tudo mais, quando eu entrei no licenciado, eu sabia que algumas coisas precisariam mudar. O ritmo de lançamento de coleção, eu tinha que seguir o calendário exatamente como era. Eu não poderia fazer reposição de produto, coisa que é o core. Presta atenção, você que tem marca e vai abrir marca. Restoque de produto, mix de produto, produto best-seller é o que vai fazer, o que faz uma marca escalar na internet. Eu tinha, por exemplo, um boné, se você pesquisar aí, Flow Podcast My Conquister. Você conhece o Flow, né? Bota lá, Flow Podcast My Conquister. O My Conquister, um influenciador, youtuber aí famoso, tava lá com o boné da minha marca. E esse boné, sem tráfego, só orgânico, ele vendia mais de 50 bonés por mês. Chegava a vender, na época, isso estou falando quando eu fechei o licenciamento e parei de produzir aquele boné, porque eu não podia mais produzir aquele boné. Ele tava vendendo ainda 50 bonés por mês sozinho, automático, tá? E o desconto nem era agressivo. Tava de, sei lá, uns R$129, mais ou menos. Que era o preço desse boné na época, né? E em tempos que a gente tava escalando mais, e ele tava mais em alta, vendia 150, 200 boné daquele por mês. E aí, com o licenciamento, eu não poderia fazer drops esporádicos, tipo, eu quero lançar uma camiseta aqui diferente, lançar produtos diferentes, vou lá, seleciono 4 produtos, lanço uma variação de cor e produzo lá 300, 400, 500 peças e lanço no site. Não, isso eu não podia mais fazer. Por quê? Porque existia um calendário de coleção verão e inverno, existe uma coleção que manda mostrar para o representante, que faz uma corrida de venda, que tira os pedidos, que produz e entrega para as lojas. Se eu lanço um produto no site que o lojista não recebeu, ele fica chateado. Se eu tenho um produto no site que o lojista não tem na coleção, ele fica chateado. Então, é uma dinâmica diferente. Sabendo disso, como o meu foco, né, eu precisava focar no VDM, no viver de marca, eu abri mão da escala online para focar somente no atacado. Escala online por quê? Porque a gente já vendia, o último ano a gente vendeu 2 milhões e 800 online. Né? Então, eu tinha uma escala bem interessante online antes do licenciamento. Por que eu abri mão? Porque eu não ia dar conta de fazer tudo. Isso eu já sabia lá atrás. Eu não ia conseguir cuidar de toda a operação e ainda fazer conteúdo e gravar curso, fazer eventos e tudo mais. Né? Existe um empenho bem interessante aí, de energia e tempo e tudo mais. Aí, beleza. Como eu parei de focar no e-commerce, a gente basicamente continua ali com um tráfego bem básico, porque eu não tinha mais margem para escala. O meu markup, que era 4, 4,5, 5.0, e aí você que não entende markup, é basicamente o índice multiplicador de preço. Então você pega um produto que você pagou R$50 com markup de 4, lá ele, né? Você vai vender por 200, que é 4 vezes o preço de custo. Então o markup que eu tinha de 4, 4,5, 5, passou a ser um markup de 2,8 a 3. Ou seja, não era mais sustentável, porque um produto de R$50 para vender por 150
Não tem como escalar vendendo na internet. Nossa, Josué, mas eu vou pagar R$ 50, vou vender a 150. No começo tá tudo certo. Tenho alunos meus que multiplicaram em muito capital aplicando as estratégias de venda orgânica sem precisar investir em tráfego pago de forma pesada para escalar. Escalaram orgânico depois de investir em tráfego pago. Porque quando você consegue o volume, quando você tiver volume para a produção, você também vai conseguir baixar o seu preço de custo. Baixando o seu preço de custo, você melhora a sua margem. E aí você consegue investir mais em tráfego pago. Se você está começando e melhora o seu markup, né? Então, se você está começando, está pagando R$ 50 uma peça, vender por 150, ok, tá tudo certo. Depois, conforme você vai aumentando a sua produção, porque você está aumentando a venda, essa peça de 50 você renegocia para 45, para 40, e aí sim o seu markup começa a aumentar. E outra coisa, você começa a estruturar seu mix de produto para conseguir cobrar mais caro em determinados produtos e melhorar o seu markup médio, que é o que importa no final do dia. Ó, o vídeo já está com 20 minutos. Vamos lá. Vou tentar não ser tão longo aqui. Mas eu tenho bastante coisa para falar ainda, que são importantes. Então, sabendo disso, a gente reduziu a venda online. Saiu ele de, sei lá, 200 por mês para 50, 70 mil por mês. Reduziu a operação, tinha 5 pessoas no time. E aí eu toquei 21, 22 e até maio, junho de 23. Mais ou menos isso. Abril, maio, não sei, nessa época aí, início de 2023. Tocamos o e-commerce normalmente. Só que como eu não consegui escalar, e aquilo ali tava me toma tempo de gestão, de pessoas. Na época eu tinha 4 pessoas ainda, se não me engano. Ou 3 ou 4 pessoas. Acho que era 3. Nessa época tava vendendo mais ou menos 50 mil por mês. Aí eu fiz o cálculo, retorno e tal. Cara, não tava valendo a pena manter a operação. Tinha aluguel, funcionário e tudo mais. A equipe de atletas também, que era grande. E aí eu resolvi encerrar o e-commerce. Antes de encerrar o e-commerce, eu negociei, eu falei com essa empresa licenciada que eles iriam tocar o e-commerce por lá. Só para manter os 50 mil por mês, que basicamente tinha um tráfego pago ali, mas que não era tão alto. E pra gente atender os lugares onde a marca tinha clientes ali, né? Mas não tinha ponto de venda multimarca. Aí eles toparam. Então eu encerrei a operação do e-commerce. Encerrei o e-commerce em final de 23, em início de 23 ali, abril, maio, junho, mais ou menos nessa época. Aí passou alguns meses para lançamento da próxima coleção, que seria a coleção de verão 24. E eles falaram que, não vamos lançar e tal, porque vai dar muito trabalho, vou ter que ter um time aqui só para isso, vou ter que abrir um outro CNPJ, porque a gente é lucro real, que não sei o quê, tem que abrir uma empresa do Simples. Aí tudo bem. Eu falei, tá, beleza, deixa quieto o e-commerce então. Passou um ano, quase um ano. E como a gente parou de fazer tráfego, parou de mandar produto para influenciador, parou de trabalhar a estratégia digital online da marca, o lojista começou a ficar desinteressado. E ao invés de a gente crescer a carteira de clientes, que a gente tinha começado a crescer a carteira de clientes, abrir novos pontos de venda com novos representantes, o lojista passou a não ver tanto a marca, na verdade. Passou a ver menos, né? Por quê? Porque a marca não estava vendendo online. Então, o canal do online, fazer tráfego pago, influenciador, era um canal de aquisição também para a loja multimarca. E era um canal de propagação da marca, porque o lojista estava vendo a marca, a gente estava lançando campanhas e tudo mais. E aí a marca estava ativa na mente do lojista. Quando a gente ficou um ano quase sem o e-commerce operar, a gente começou a ter negativa de cliente. A gente está encerrando algumas marcas, a gente não vai comprar essa coleção. Continuamos abrindo ponto de venda, mas a gente começou a estagnar. E depois, no segundo ano, sem o e-commerce, começou a reduzir o número de clientes. A gente saiu de 80, de 100, mais ou menos 100, para 80 ativos, tá? Não falo nem aqui clientes de reposição, é clientes que compram a coleção na hora que tá fazendo a corrida de venda. E aí, eu comecei a perceber que, cara, peraí, se a gente não voltar com o e-commerce, a marca ela vai regredir, porque a marca precisa estar ativa online. Aí eu fiz uma reestruturação, fiz um rebranding que ficou legal pra caramba, gostei muito. Os lojistas curtiram, a gente validou tudo isso, fez uma campanha de lançamento. Lançou uma coleção nova, readecou algumas coisas na marca. E tava indo tudo certo, tudo bem. A gente começou a abrir pontos de venda, a gente começou a fomentar a marca novamente, depois de um ano ali meio em banho-maria, não deixamos de vender, não tínhamos nunca falhado uma coleção,
Nunca falhamos uma coleção desde a coleção Verão 22, que foi lançado em dezembro de 20, desculpa, Verão 2012, que foi lançado em dezembro de 2011. A gente nunca falhou uma coleção. E aí, o que aconteceu? Basicamente, deu certo, funcionou. A gente estava vendendo bem online também, estava voltando a crescer online. Chegamos ali nos 1.000 primeiros pedidos, não demorou tanto tempo. Estávamos voltando a se consolidar. A gente ia começar a reativar marketplaces, porque está muito em alta. Hoje vender em marketplace não é só a questão de desconto, você consegue posicionar a marca também. Que tem a questão da logística, né? Mercado Livre full e tudo mais. E esse ponto já estava com loja oficial no Mercado Livre, que já tinha bastante tempo, na verdade, mas ela estava em stand-by. Eu ia reativar. Só que aí, em 24, o que eu fiz em 24, né? Para voltar com a marca, depois do rebranding, voltar com a marca não, né? Voltar com o e-commerce, fazer rebranding. Eu montei um time, eu contratei 5 pessoas para trabalhar nesse time. E eu fiquei alguns meses treinando, diretor criativo, gerente de e-commerce, marketing. E tentei de verdade, mas o negócio não andou sem mim. Começou a perder um pouco do que era a marca, e aí eu não estava satisfeito com aquilo. E eu pensei realmente, cara, eu cheguei nesse ponto, será que eu paro com o VDM, paro com as outras coisas, que eu tenho outras coisas além do VDM e da Alpha, eu vou falar também, e eu foco só na marca, ou eu fecho a marca e foco só nas outras coisas? E eu fui levando, fui levando, fui levando. Aí chegou final de 24 para 25, a gente teve um. Ah, assim, eu gostava muito do trabalho deles. Eu não vou nem mencionar nome aqui da indústria e tal, eu gostava muito deles. Só que tivemos um pequeno atrito, tipo, desentendimento de visão de negócio, de estratégia e tudo mais. Aí eu falei, olha, acho que é melhor a gente romper o contrato. Não dá, desse jeito pra mim não dá. Porque eu tava meio que sobrecarregado com tantas coisas e eu não conseguia fazer o negócio se desvincular de mim. Eu não conseguia fazer o negócio andar sem mim. Eu tava ali ainda tomando a decisão, eu ainda tava como CEO, tava ativo na marca, liderando a galera e tal. E a verdade é que em quase 4 anos de licenciamento, ela não ficou independente. E lembra que eu falei? O Messias. Cara, o meu Messias parecia que ia ser mais prático a minha salvação. Não era tão simples. Eu tinha que estar envolvido com a marca. Por mais que a marca tivesse sido licenciada, eu só não produzia, mas ainda desenvolvia coleção, desenvolvia narrativa, desenvolvia campanha, fazia lançamento, fazia catálogo, a validação de todos os produtos. Eu estava toda hora indo para Brusque. Era cansativo. Ao mesmo tempo, junto com o Viver de Marca e a minha marca Alpha, eu tinha encerrado já a loja multimarca lá atrás, na pandemia. Eu também tinha a nova Private Label, que é um Private Label que a gente chegou a vender alguns milhões aí de forma orgânica, tá? Sem tráfego pago, só basicamente divulgando com os meus conteúdos na internet. E eu tinha o Marcas Podcast, que também mês sim, mês não, eu tava em São Paulo gravando uma nova temporada. Ficava uma semana lá. Então era muito desgastante. E aí, além disso, também tinha a Branders, que era o marketplace. Cara, eu acredito que talvez eu não sei, eu não tenho nem pretensão, isso não tá nem no meu radar. Tá no meu radar voltar com a marca, mas não tá no meu radar seguir com a Branders. Apesar de eu acreditar muito na plataforma, ter investido uma nota, 350 mil reais na plataforma. Tecnologia é caro, programação e tudo mais. Mas eu cheguei no momento que eu simplesmente resolvi parar e pensar para onde que eu tô indo com a minha vida. Cara, eu já tenho um carro legal, uma casa legal, tenho uma condição de vida legal. Pra que trabalhar tanto? Pra que adquirir tanto? Pra que conquistar tanto? Pra que eu vou me matar, velho? E eu não consigo, sei lá. Eu até aproveitei muito os últimos 4 anos com a minha filha e tal. Eu fui um pai muito presente. Mas eu queria ter viajado mais, eu queria ter curtido mais, eu queria ter feito mais coisas. Eu estou há 2 anos tentando parar para escrever meu livro. Sério. Em 24, eu tentei começar meu livro. Comecei, fiz as primeiras páginas, não consegui dar atenção. Coisas que eram importantes para mim, que eu fui deixando de lado, porque eu tava querendo fazer tudo.
E aí eu comecei a fazer uma terapia, fazer terapia com a minha psicóloga e tal, para entender esse momento e tal, tentar colocar as ideias no lugar. E aí eu percebi que, peraí, pra quê? Por que que eu faço tudo? É por dinheiro? Não, não era por dinheiro, é por satisfação, é porque eu queria realizar, eu queria crescer, eu queria ser grande. Mas não era por dinheiro, porque eu tinha conquistado bastante. Aí eu falei, cara, eu tô feliz fazendo tudo isso? Aí eu parei pra pensar, não, eu não tô feliz fazendo tudo isso. Porque na verdade a gente não consegue dar atenção devida, a gente divide a nossa energia e o resultado, ele acaba chegando num platô. Por quê? Porque eu tô com a atenção reduzida e o resultado chega num platô. É, Aí eu tomei a decisão. E por isso eu digo que foi a melhor decisão que eu tomei em 2025, foi ter fechado a minha marca. Porque, beleza, eu acredito muito no crescimento da marca, eu sei fazer isso. Se eu parasse com tudo, fosse focar na marca agora, certamente a gente voltaria a vender milhões, eu cresceria pra caramba, tanto no digital quanto no B2B, até mesmo com loja própria. Eu sei fazer isso. Eu tenho experiência com isso. Eu não fiz só com a minha marca, eu já ajudei muitas marcas. Eu já ajudei a criar mais de 1.000 marcas com o VDM e já ajudei centenas de marcas com consultoria, mentoria e tudo mais. Marcas que saíram do zero para alguns milhões de faturamento. Marcas que vendiam sem lucro e escalaram aí para 3, 4, 5 milhões com lucro. Eu sei fazer, então, mas só que eu não tava nesse momento, né? Eu não tava tipo feliz fazendo tudo. E eu aí vem um grande não sei se eu vou falar a palavra certa, mas um sentimento pelo que eu fazia. Cara, eu fiz muito alfa, eu fiz pra caramba, foram 14 anos, na verdade de foco mesmo foram 10 anos, focado 100% na marca, 9 anos, quase 10 só na marca. Eu realizei muita coisa, eu conquistei, eu realizei muito do que eu sonhei lá no começo. Então meio que, sabe quando você chega num lugar onde você consegue olhar e ver, caramba, mas será que tem um próximo nível? Será que eu consigo? Será que faz sentido eu seguir adiante? Isso já me trouxe tanto, porque eu gosto muito dessa frase que diz que o que levou a gente até aqui não vai ser o que vai levar a gente até o próximo nível. Então eu ficava pensando nisso. E aí, né, resolvi fazer outras coisas também. E eu já estava realizado ali. E eu precisava de novos desafios. Por isso eu comecei a abrir uma coisa, depois a outra. E aí, só que eu fui fazendo um empilhamento de desafios muito grande. E eu não dei conta. Eu não dei conta. Eu falo pra minha esposa, eu sonhei demais. Nossa, eu queria ser dono de um monte de empresa. Pra quê, cara? Por quê? Vale a pena isso? Tô com 36 anos já, fiz semana passada. Vale a pena esse desgaste? Vale a pena? Meu, vamos começar a viver, vamos ter uma vida mais equilibrada. Eu quero ter uma vida mais tranquila, eu quero ter mais paz. Pô, Jesus, mas tu tem só 36 anos, cara. Já fiz muito. Eu já fiz muito. Eu comecei a trabalhar com uns 10 anos de idade. Então, é, eu tomei uma decisão assertiva de ter optado por não focar na marca e focar nos outros projetos, porque eu alcancei muita coisa com a marca. E falando de sentimento ali, hoje eu me sinto mais realizado participando de outras marcas, de várias marcas, do que participando de uma só. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Essa camiseta que eu tô usando é da marca Down. É um aluno do VDM, criou a marca dele e ele não teve resultado, porque ele criou uma marca genérica vendendo camiseta, nem era esse nome ainda, e ele não conseguiu ter resultado. Aí ele entrou no VDM e aí ele começou a entender o que era uma marca. Ele começou a colocar em prática as estratégias do VDM e começou a, de fato, construir uma marca. E ele começou a se tornar um empreendedor de verdade no mercado da moda, um diretor criativo, não só alguém que vendia roupa na internet, camiseta na internet. E ver essa transformação de pessoas e negócios, e ver essas marcas surgindo, se consolidando, assim como a Down e várias outras, cara, é isso que brilha meu olho. Eu fico feliz pra caramba. Olha, talvez mais feliz do que o resultado da minha própria marca. É louco isso. Por isso que eu acho que foi uma decisão assertiva. Por isso que eu acho que eu tomei a decisão certa. E repito, talvez daqui 2, 3, 4, 5 anos eu volte com a marca. Sabe? O VDM ele ainda tem muito a avançar. Eu reestruturei esse ano, regravei todo o conteúdo.
Inclusive, tá sinistro. Marca hoje, pessoas estão lançando marca sem o VDM. Olha, eu não queria usar essa palavra, mas é burrice. É burrice de coração. Porque tá tudo ali mastigado, passo a passo. Ah, não tenho condição. Cara, a gente na Black Friday liberou o VDM Start, o VDM Print on Demand, vários bônus ali, por 12 de R$ 90. Foi ridículo. Ah, não consigo pagar R$ 90, que é o preço de duas camisetas. Cara, então nem começa, velho. Nem começa a marca. Ah, não tem limite no cartão. Abre a conta no Nubank. Ah, dá até pra pagar com parcelamento inteligente. Só basta ter o R$ 90 de limite no cartão, pelo amor de Deus. É burrice. Começou a marca sem o VDM. Nessa reestruturação, o VDM ele foi dividido em 3 níveis, 3 assinaturas: Start, Scala e Pro. O Start leva a marca do zero até o lançamento, com estratégia validada, passo a passo, 110 aulas, para estruturar a marca da forma correta e lançar de maneira estratégica e começar vendendo ali desde o começo. Vender muito. Inclusive, eu dou uma garantia de 6 meses. Se lançar a marca seguindo a metodologia do VDM Start, todo passo a passo, seguir o checklist, que não é nada complexo, é bem de boa. A gente, se não tiver resultado, tem até um contrato lá dentro do VDM, que se você não tiver resultado aplicando o passo a passo, a gente devolve o dinheiro e ainda mais, eu dou mais R$ 1.000 no meu bolso. Isso é pra quê? Eu sou idiota em fazer isso? É óbvio que não, é porque eu confio no método. Isso é uma forma de validar o método. Se alguém aparecer dizendo que, ó, eu não tive resultado, quero meus R$ 1.000, eu vou analisar. Pô, beleza, você fez todo o passo a passo, realmente você fez. Nossa, não funcionou, por que não funcionou? Eu vou lá e eu pago os R$ 1.000 e reavalio o método. Porque talvez seja o momento de reestruturar. Assim como reestruturei agora em 2020, 5 anos depois do lançamento do VDM. Estratégias de venda online, elas mudam rapidamente. Eu acredito que o VDM, do jeito que está, ele dura 3 a 4 anos tranquilamente, porque foi muito bem estruturado. E aí o VDM Scala é para quem já tem marca, que aí ele leva do lançamento até chegar em 10 mil em vendas por mês, e o VDM Pro, ele leva dos 10 mil até 100 mil em vendas por mês. E aí depois dos 100 mil por mês, aí tem a consultoria singular que eu acabei de lançar, que é só para marcas que vendem acima de 100 mil por mês. Inclusive, a gente vai abrir agora, dia 6 de janeiro, a primeira turma do ano com uma oferta especial. Já vou revelar qual é a oferta aqui. É a mesma oferta que a gente fez na Black Friday, que não vai mais se repetir. Vai ser por um dia, somente um dia. Você pode clicar aqui no primeiro link para entrar no grupo de WhatsApp, aí ali a gente vai mandar as informações e mandar o link no dia 6. Vai ser só por 24 horas, e aí a gente encerra e não abre mais essa oferta especial, inclusive com acesso vitalício. Presta atenção, tá? Beleza. Então foi muito pela realização e eu me senti mais realizado e feliz por estar fazendo isso, por estar ajudando outras marcas, por estar dentro de marcas agora junto com a consultoria, operando junto mesmo na parte estratégica, analisando o dado. Esse foi um ponto fundamental. E aí, outros, pra gente ir fechando aqui esse vídeo, cara, muitas vezes você pode escolher alguns caminhos onde você acha, você vai ter convicção de que está no caminho certo. Mas, mesmo as pessoas te falando, você vai tomar decisão que você só vai perceber depois que ela estava errada. Como, por exemplo, em 24, quando eu resolvi voltar com o e-commerce, estruturar tudo, montar outro time, a minha esposa falou: eu não acho que você deveria montar o e-commerce de novo da Alpha. Deixa como tá. Tá funcionando. Pode ser que tu não esteja satisfeito, mas pensa uma outra forma, porque se tu voltar a operar o e-commerce de novo, tu vai tirar o foco do VDM. E aí tu vai ter mais uma coisa para te fazer. E dito e feito, eu me arrependi. Eu falo que eu deveria ter fechado ou em 21 a marca, quando eu licenciei, ou em 23 para 24 ali, quando eu resolvi voltar com o e-commerce. Mas eu fechei só em 25. E aí no final do dia é uma questão de foco. E você vai tomar decisões baseado no que você acha, no seu feeling. Você não vai ouvir as pessoas depois, você vai perceber. Então, um conselho de coração: analise bem. Busca direcionamento com quem já passou pelo que você quer passar. Pergunta. Se aproxime. Escolha sentar em mesas onde tem pessoas que já viveram aquilo que você vai viver. Porque vai ser muito mais fácil
você vai tomar decisões mais assertivas, vai evitar muitos erros. Ainda assim, você vai errar, muitas vezes por teimosia, muitas vezes por feeling, por você sentir que é o caminho certo. E algumas decisões você vai acertar. Algumas você vai errar, mesmo sabendo que existia um risco, mesmo sendo um teimoso, isso vai acontecer. E outra coisa muito importante, não perca o foco. Eu não sei se você tem marca ou se você vai abrir marca. Eu já quero a participação de você nesse vídeo se você assistiu até aqui. Eu só te peço uma coisa, se esse conteúdo aqui te agregou, você vai comentar agora no vídeo. Josué, eu já tenho marca. Ah, me ajudou. Comenta alguma coisa aí. Josué, ainda não tenho marca, vou abrir. Eu só preciso que você faça isso. Para agora e comenta aí. Seja no celular, no computador, até na TV, você pode abrir o celular, procurar o vídeo e comentar, porque eu gostaria de saber esse feedback. Você tem marca, você vai abrir. Independente se você tem marca ou se você vai abrir sua marca, mantenha o foco. Às vezes você vai achar que o seu Messias é você abrir outra marca para ter duas. O seu Messias é licenciar a marca, como era o meu. O seu Messias vai ser, nossa, fechar com um influenciador tal. O seu Messias é encontrar um sócio que vai salvar a sua marca. O seu Messias é o fornecedor da marca tal que é o seu salvador. Galera, não existe Messias para empreendedor. Não existe. Não vai existir um salvador que vai salvar sua marca, seu negócio, que vai melhorar tudo. Você vai ter que crescer consistentemente, um degrau de cada vez, vivendo a sua própria experiência. E o conselho que eu te dou é tenha foco, não perca o foco. Se você quer ter uma marca, foca nessa marca. Se você não está conseguindo, volta ao planejamento, vai estudar, se dedicar para fazer essa marca dar certo. Reestrutura essa marca. Tá? Se você analisar grandes marcas que são conhecidas aí há 50, 60, 70, 80 anos, a Lamborghini, por exemplo, começou fazendo trator. A BYD começou fazendo, acho que motor elétrico. Se não me engano, foi isso. Então, tem outras marcas, tipo marca de TV que começou fazendo papel higiênico. Tipo umas paradas assim. Você tem que ter foco. Se você fizer, esse é um grande erro que eu cometi. Se você por ambição, seja financeira ou de conquista, começar a fazer um monte de coisa, você vai perder foco, você vai tirar atenção, você vai dispersar, dividir a sua atenção, o seu foco e, consequentemente, você divide o seu resultado, você não canaliza. Quando você foca, você canaliza, você potencializa. Então, se esse vídeo aqui, se você assistiu até aqui, e ele puder tirar um insight mais profundo foca. Só tira o foco quando você chegar no seu limite. Só faça outra coisa quando você chegar no seu limite. E eu espero que o seu limite seja 20, 30, 40, 50 milhões por ano de faturamento. Ou, para finalizar, ou você entenda e perceba que você não está feliz. Se você não está feliz fazendo isso, aí você pode encerrar essa etapa e partir para uma nova etapa, uma nova fase da sua vida. Tem gente que lança a marca, não tem resultado e que entende que aquele ali não era o melhor caminho e aí toma a decisão de fazer outra coisa e tá tudo bem. O problema presta atenção, quando você quer fazer algo, você está fazendo algo, não deu certo e você vai tentar fazer outra coisa sem ter tentado de tudo ali. Eu acho ridículo, eu acho, mais uma vez, desculpa a palavra, burrice. Muita gente que já mandou mensagem assim, ó. Josué, já tentei de tudo, minha marca não dá certo, não consigo vender e eu tô pensando em desistir. Fazer outra coisa mesmo. Acho que esse mercado, esse negócio não é pra mim. Minha primeira pergunta é: você é do VDM? Aí a pessoa responde não. Ah, então pelo amor de Deus, né? Você deveria ter vergonha de falar isso, porque você não tentou de tudo. Porque a resposta ela é óbvia. Você não tá tentando fazer do jeito certo, você tá dando murro em ponta de faca, então é óbvio que não vai dar certo. Decisão inteligente é você analisar aquilo que já funcionou, estudar com quem já fez. Se você quer ser dentista, você não vai simplesmente comprar uma cadeira, comprar os equipamentos e convidar os amigos para você testar, aprender a obturar dente, arrancar dente. Não. Você vai ficar 4 anos numa faculdade entendendo a parte técnica, estratégica e prática, praticando, para aí sim você atuar como um dentista. Seja como um dentista ou qualquer outra profissão. Você não começa como pedreiro, você começa como ajudante de pedreiro. Tá? Então, desista quando você
não é nem desistir. Eu acho que desistir não é o ponto aqui. Tome a decisão de não continuar quando você não está mais feliz. E a felicidade não pode ser só baseada no lucro e resultado, porque se você não está dando lucro e resultado, mas você gostaria que desse, você tem que continuar tentando, você tem que insistir e colocar energia e inteligência nessa parada, estudar o que realmente funciona. E é possível colocar tempo. Agora, se mesmo dando lucro, mesmo dando certo, você não quer mais fazer aquilo, aí tudo bem, faça outra coisa. Mas tenha foco. Sem foco, mais uma vez, você pode dispersar a sua energia, seu resultado, e você pode ser que fique a vida inteira de galho em galho. Cada ano você empreende com uma coisa e você nunca chega onde você quer porque você muda de rota muito rápido, sem alcançar. Você não toma as decisões certas, você não vai até o fim, você não se dedica como deveria se dedicar, você não age de maneira inteligente nos negócios, e aí você sempre vai achando que existe um Messias. O Messias é tentar outra coisa, o Messias é abrir um novo negócio. E aí você fica tentando de galho em galho e nunca vai pra frente, nunca chega no seu objetivo. Tenha foco e vai até dar certo. Faça a parada acontecer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Já ficou muito longo. Se você gostou, me deixa saber, comenta aqui o que eu pedi, se você tem marca ou não tem marca. Se inscreva também no canal aqui, que é o canal Jesué. Eu vou trazer muito conteúdo desse lá, de aprendizados, conhecimento estratégico que eu estou vivenciando no dia a dia nessa nova jornada. E é isso. Tamo junto, bora fazer acontecer e até o próximo vídeo.